já estão aí com o computador ligado, podem carregar os fecheiros da sessão 2, os dois fecheiros que lá estão. Já imprimi. Bom dia, Fátima. Bom dia, professor. Como está? Está tudo bem. Bem, obrigado. Sim, eu só ainda não instalei esse programa. E vou tentar hoje, mas eu tenho estado a apontar tudo o que se faz, os passos todos, e ainda me lembro de algumas coisas do ano que eu não concluí. Espero conseguir acompanhar. E não conseguiu instalar o SPSS, porquê? Eu não tentei, ou seja, eu quando tentei... Não tentou. Sim. Eu há pouco ia tentar, mas depois pensei, se calhar não tem tempo, porque aquilo demora tempo, que o professor disse, e então acabei por não instalar. Ok. Fátima, se tiveres dificuldade, depois estamos aqui próximo dias, no que eu souber, Sim, hoje. Obrigada. Eu vou tentar agora, assim que acabar esta aula, eu vou já tentar. E tenho aqui o meu filho, pode ser que ele também perceba alguma coisa, não sei. Pronto, Pronto, senão depois liga. Sim, obrigada. Muito bem. Esperemos que tenha mais alguém. Já conseguiram abrir os dois fecheiros da sessão da segunda aula? Sim. Não. Base de dados, não é? 2 fecheiros, 4 são... São os dois fecheiros da sessão 2, da segunda aula. Eu quando mudo de página isto foge-me, não sei porquê. Estão a ver o meu ecrã agora ou não? Sim, doutor. Olha aqui. Não. E logo o que é que nós... Não, porque eu estou a entrar com... Agora sim, acho. Estou a tentar mostrar. Portanto, estão a ver agora o fecheiro em Word, não é? Sim. Eu agora estou a ver isso, mas depois não consigo ver onde é que vou buscar os meus documentos. Já os tinha baixado. Estão no compêndio os documentos. Não, eu já os abri. Agora estou a ver aqui no ecrã do meu computador. Devem estar aqui embaixo na barra de ferramentas. É um símbolo matemático, Paulina. Só me aparece a barra do professor. Tens que ir lá acima e visualizar opções. Obrigada. E agora diz qualquer coisa. Tela cheia, acho que é isso. Modo lado a lado, e tens aí os modos todos que podes visualizar o ecrã. Ajustar janela aqui nestas quantias. Será isto? Não, aparece-me várias opções, sair da tela cheia, modo lado a lado. Penso que já está, obrigada. Agora já tenho aqui em baixo os ícones. Eu penso que já está, obrigada. Okay. Portanto, já tem então o SPSS aberto e o fecheiro em Word, não é? Este que está aqui e o SPSS. Não, na sessão 2. Isso aí... Não, para abrir os SPS. Não é necessário, abre diretamente no fecheiro, sim. Isso. Ok, agora eu carrego. Base de dados são 2. Hoje, e depois abre o outro a seguir. As estão ali. Muito bem, então talvez seja de irmos começando. Eu não sei se vem mais gente, mas já passam quase 10 minutos. É melhor irmos iniciando. Muito bem. Hoje vamos avançar um pouco mais e vamos fazer aquilo que eu acho que é o entrar dentro da estatística que é mais interessante. E no final desta sessão, vocês já poderiam ter feito a minha tese de mestrado. Eu só usei os testes que vou ensinar-vos hoje e que vou trabalhar hoje convosco. Vamos primeiro olhar para o fecheiro em Word, para nos ficarmos mais familiarizados com o que aqui está.
Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular primeiro a distribuição e o enviesamento ou a simetria das variáveis dependentes. E, portanto, está aqui assim, os comandos que nós temos que usar. Depois vamos verificar se a distribuição da variável é ou não é significativamente assimétrica, com este comando que estamos aqui agora a ver. Vamos interpretar depois como é que o que é que o resultado nos diz sobre a simetria das variáveis dependentes. A seguir, vamos voltar a fazer, enfim, para recordar, o cálculo da média do desvio padrão. Depois, vamos falar um bocadinho sobre significância. Eu já falei um pouco sobre isto na primeira sessão, mas agora vamos tentar ser um pouco mais específicos. E, a seguir, vamos então entrar na comparação de médias. Portanto, vamos verificar se a média de uma variável, ou de mais do que uma variável dependente, é significativamente diferente em função de dois grupos. Vai ser a aprendizagem de hoje. Portanto, vamos tentar comparar se as médias de uma variável variam ou não significativamente em função de dois grupos. O que é isto de dois grupos? Quando nós temos na nossa base de dados variáveis que nos definem grupos, não é? Por exemplo, se é menino ou se é menina, se recebe apoio do SAS ou não recebe apoio do SAS. Portanto, sempre que nós temos variáveis que nos dão esta ideia de que os nossos respondentes ou os participantes do estudo estão ou podem ser incluídos em dois grupos, nós podemos testar se as médias nesses dois grupos variam ou não significativamente. Pronto. Para comparar as médias de dois grupos, nós temos dois testes. O primeiro, quando a variável é normalmente distribuída e que se chama um t-teste, e temos aqui também todos os comandos que nós vamos usar. E o segundo teste, quando a variável não é significativa, é enviesada ou assimétrica, vamos usar um teste que se chama Mann-Whitney-U. Pronto. Isto só para dar uma ideia do que é que vamos fazer hoje. Na parte final da sessão, temos aqui um conjunto de exercícios que vocês vão fazer, ou que vamos todos fazer em conjunto, para consolidar estas aprendizagens. Ok? Até aqui está tudo bem, não é? Muito bem. Então, vamos então à base de dados e vamos só conversar um bocadinho sobre a base de dados que já usámos na sessão anterior, de uma forma breve, no final da sessão. Portanto, esta base de dados, eu tenho aqui a visualização dos dados. Se vocês tiverem a visualização das variáveis, basta clicar no íconezinho cá em baixo, não é? Vamos clicar na visualização dos dados. Pronto, temos o N, que é o número de entrada dos respondentes, que são crianças, neste caso. Temos o género está definido como 1 e 2, 1 para rapaz, 2 para rapariga. O ano de escolaridade, temos os 4 anos de escolaridade, portanto aqui só aparecem 2, mas eles estão cá para baixo também, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Depois temos a idade das crianças, que está em meses. Okay? Temos depois a variável a seguir, que é o SES, que é o apoio do SAS, portanto, se as crianças recebem ou não recebem apoio do SAS. Esta variável está definida como 0 e 1. Portanto, 0 é uma criança que não recebe apoio e 1 uma criança que recebe apoio. Ok? Depois temos aqui uma variável VISC-VOC, é o resultado de um subteste de vocabulário da VISC. Portanto, este teste mede a inteligência verbal das crianças. Depois temos duas variáveis de consciência morfológica, analogia de palavras e analogia de frases,
que são duas tarefas de consciência morfológica. Portanto, em que se pede à criança que, a partir de um par de palavras que lhes são dadas e uma terceira palavra, ela diga depois qual é o segundo par. Portanto, se eu disser trabalhar, trabalhador, pintar, e a criança responde a palavra que falta. A analogia de frases também é exatamente a mesma coisa, mas com uma frase. Ele está a trabalhar, é um trabalhador. Ele está a pintar, é um pintor, não é? E depois a última variável é o total correto. Aqui são, portanto, as crianças escreveram palavras que lhes foram dadas no contexto de frases e eram palavras que tinham o tónico, portanto, que eram palavras com o tónico, quer na posição inicial, quer na posição medial, quer na posição final. Eu creio que já vos tinha dado exemplos disso na sessão anterior, não é? Pronto, então, olhando para estas variáveis, que tipo de hipóteses é que nós podíamos pesquisar aqui com estas variáveis? Deem lá ideias. Se há mais meninos ou mais meninas, eu não estou conseguindo, deve apanhar aí. Se há mais meninos ou mais meninas a fazer uma coisa ou outra. A Anabela está a dizer se há mais meninos ou mais meninas a fazer uma certa coisa. Pois. Portanto, sei lá, se os meninos ou as meninas escrevem melhor ou pior as palavras, não é? Se tem melhores resultados na analogia de palavras ou na analogia de frases. Muito bem. Se elas me ouvem. Ou se o total de corretas tem a ver com o aluno ter ou não escalão. Exatamente. Real. Portanto, se há uma relação entre a qualidade da escrita e o receber ou não apoio, não é? Se essa relação existe com o género. Se há essa relação também com o género das crianças, não é? Com o ano de escolaridade. Também com o ano de escolaridade, muito bem. E também com a idade, pode haver uma relação, não é? Também temos aqui esse Muito bem. E a mesma coisa para a analogia de palavras e a analogia de frases, não é? Portanto, nós podemos perguntar-nos se estas variáveis variam ou não em função daquelas outras variáveis que temos estado a dizer, não é? O receber ou não apoio, o ano de escolaridade, o género, etc. Estava a pensar no ano de escolaridade. Se variam com o ano de escolaridade também. Exatamente. Muito bem. Portanto, olhando para estas variáveis, quais são as variáveis que são independentes? Independentes. São a idade, O género, A idade, o género, o género, O ano de a escolaridade. escolaridade, o ano de escolaridade e o SAS, aquilo do SAS. se recebe ou não apoio. também. Sim. Muito bem. E Vou fazer aqui um bocadinho de tempo. Eu Depois, as outras variáveis, o vocabulário geralmente aparece nestes estudos como uma variável de controle. E depois temos a analogia de palavras, a analogia de frases e total correto, que são as variáveis dependentes, não é? Portanto, nós estamos a estudar se a escrita das palavras que tem o tónico depende, a qualidade da escrita depende do vocabulário das crianças, ou de receber ou não apoio, ou da idade, ou do ano de escolaridade, ou do género, não é? Pronto. Muito bem. Portanto, variáveis independentes, variáveis dependentes. A VISC é considerada dependente? De A VISC controle. aparece geralmente como uma variável de controle e, como tal, é uma variável que tanto pode ser dependente ou independente. Depende da nossa hipótese, não é? Ok. Se a minha hipótese for a correção da escrita depende do nível de consciência e vocabulário das crianças, estão a ouvir-me? Sim. sim, sim. Portanto, se a hipótese for essa, a correção da escrita depende do nível de inteligência verbal das crianças, então a VISC é uma variável independente, não é? Portanto, a correção da escrita depende portanto, de outra. Se eu tiver como hipótese que a inteligência verbal depende sei lá, do nível de consciência morfológica que a criança tem, não é? Ou até da correção da escrita, porque a gente sabe que quanto mais as crianças escrevem e melhor escrevem, também aumentam o seu vocabulário, a sua capacidade de compreensão verbal, etc. Não é?
Portanto, nesse caso, já seria uma variável dependente. Portanto, depende da nossa hipótese. Ok. É por isso que se chama geralmente uma variável de controle, quando as variáveis de inteligência são variáveis que têm aqui um estatuto especial, digamos, nos estudos. Ok. Ok? Muito bem. Então, voltando então ao nosso fecheiro em Word. Ok, estou aqui a tentar colocar as vossas caras noutro sítio. Esticando, mais esticando, já está bem mais. Ok. Boa, muito obrigado. Portanto, vamos então aqui ao documento em Word. A primeira coisa que vamos fazer, ou voltar a fazer, é calcular a distribuição e o enviesamento, ou a assimetria, das variáveis dependentes. Então, vamos lá ao SPSS, base de dados. Analisar. Muito bem. Então, as variáveis dependentes, vamos trabalhar com estas três variáveis: analogia de palavras, analogia de frases e total correto. Ok? Pronto. Portanto, nós temos sempre necessidade de saber como é que estas variáveis estão distribuídas e, para isso, vamos analisar. Portanto, vamos aqui a analisar estatística descritiva. Ou melhor, vamos começar por outro lado, peço desculpa. Portanto, vamos fazer o histograma primeiro, portanto, vamos aqui aos gráficos. Portanto, logo a seguir a analisar gráficos, caixas de diálogo legadas. Deste lado, histograma, cá no fundo. Inserir a variável. Ok. Estes passos estão todos escritos em bold, não se esqueçam, no fecheiro em Word. Portanto, vamos fazer o histograma da última variável, palavras corretas com o tónico, e que vem aqui para cima. E vamos pedir para exibir a curva normal, portanto, clicando nesta caixinha pequenina que está aqui. Exibir curva normal. Sim. Ok? É que nós, quando começamos a fazer isso, deixamos de o ver. Está a ver? O problema está aí. É? Aqui no primeiro exercício diz para inserir a variável VISC. Nós deixamos de o ver. Sim, tudo bem. Mas podemos começar com esta variável, não há problema. Ok. O comando é o mesmo, é só uma questão de inserir uma ou outra variável. Pronto. Professor João, é só o professor que está a fazer, não é suposto sermos nós, ou é? Tens que fazer, Paulina. É suposto Ai. ser nós. Então, Vocês- onde é que... Espera lá que eu estou... Vocês não estão a ver o meu ecrã. Tens que ir gerindo o teu computador de forma a conseguires ver. Olha, para mim também foi complicado. Era isso que eu estava a dizer há bocadinho, aqui eu desaparece-me o meu e fico só com o do professor. Pois, Aquela é opção muito difícil. lado a Então, lado. onde é que eu vou? Na opção que tu me estavas a dizer, visualizar opções, modo lado a lado. Lado a lado, E consegue agora? fazer isso. E agora? Eu ando só aqui a ver o do Deve professor ir lá à frente. abaixo, Agora vais lá abaixo, abres a tem tua. a câmara e abres a câmara. Estão a conseguir resolver o problema? Olha, Paulina, nos documentos em cima tem um Sim. quadradinho em todos os documentos. Tem uma linha que é para baixar, tem um quadradinho e tem um X para fechar. O quadradinho do meio, se Certo. clicares, dá para Não, ver. não me dá nada. Não? Não. Não consigo carregar em nada. Este é o do professor. Eu sou estou. Professor, agora tu tens que minimizar o do professor. Carregando na tecla, neste quadradinho do lado direito. Este. Tens que minimizar o do É professor. mais pequenininho. Também que eu conseguisse fazer.
Parece que tem que minimizar a sua imagem num quadradinho que está antes da cruz, não é? Tracinho, Sim. Mas ele não... ok, agora parece ter assumido. E assim pode ver a minha imagem e a sua. Ok, e agora então será este já o meu? Agora vocês desaparecem-me. Pois, Mas já, pronto, se carregares em cima no quadradinho, consegues ver os dois ficheiros que tens abertos. Ok, agora este Tem um ficheiro... traço e um quadrado, Paulina. Carrega no quadrado. Agora abri uma base de dados errado porque isto fala em tipo numérico, deixa ver se eu estou no sítio certo, idade da criança, grupo, género, idade do pai, estou noutro Não, documento. estás noutro. É base de dados seção 2. Fecho este. Tem que ser os documentos da segunda aula. Seção 2. Ora, os documentos da segunda aula. Desculpem lá, eu preciso de ir lá buscar então. Sabes o que é que fazes, Paulina? Aqui diz outros documentos de apoio, exercícios de aplicação, exemplos de escrita e resultados. Não é aqui neste? Não, é um que diz seção 2. Sessão 4, Mais para cima. sessão 2, não tenho aqui. São 2, tens documentos de apoio. Eu estou no seminário. E no seminário aparece-me sessão 2. Sim, mas isso é a sessão 2 da professora. Depois, mais cá abaixo, Sessão 2, uma pasta. sim, isso mesmo. E agora diz base de dados e instruções da sessão. Abrir esses Obrigada. Sim. E consegues imprimir as instruções, Paulina, tens aí como imprimir? Não tenho forma de imprimir. Pronto. Na próxima aula imprimes, que facilita muito, vais seguindo em papel. Pronto, agora estou aqui, género, já estou no vosso. Ok, só não vos vejo, mas pronto, vou ouvindo. Ok, então, portanto já tínhamos aqui no output, no fecheiro de saída, não é? Um histograma das palavras corretas com o tónico. Todos conseguiram fazer este histograma. Gráfico, caixas de diálogo legadas, histograma. Sim. E agora, palavras corretas, analogia de frases, certo? Não, só uma variável. Só uma variável. Palavras corretas ou analogia de frases? Palavras corretas com o Palavras corretas, a última variável, sim. E agora carrega-se na seta cá em cima. Exato. E exibir curva normal na caixinha que está logo por baixo. Certo. Ok? E agora ok. Pronto. Ok. Sim. E, portanto, obtemos este histograma que está aqui, Certo, sim. que é o que é que este histograma nos sugere. Portanto, estas barras azuis, as minhas são azuis, não sei como são as vossas, são frequências, não é? Portanto, é o número de sujeitos que obtiveram uma determinada classificação nesta variável. Por exemplo, esta primeira barra pequenina significa que 2 sujeitos tiveram 1, não é? Que está a seguir ao 0. Pronto, e portanto temos aqui uma distribuição que esta curva a preto que está aqui em cima é a curva de distribuição normal. Quando nós olhamos para esta curva, percebemos que ela tem uma forma bastante achatada e que nas extremidades é muito pouco simétrica nas extremidades. Portanto, isto é uma sugestão de que a distribuição desta variável poderá não ser normal. Ok? Vamos agora tentar fazer o mesmo com o vocabulário. Portanto, vamos outra vez a gráficos. Gráficos. E fechamos esta janela? Não, Não, na mesma, podem ok. continuar com ela aberta. Fechas tudo. Gráficos, caixas de diálogo, histograma, e agora tiramos a variável que cá está e introduzimos vocabulário VISC. E exibir curva normal, como já estava, e
Esta está perfeitinha. Dizemos ok. Eu fui fazer outros. Esta é simétrica. E fui fazer outros. Agora os coléticos, não. É o mesmo. E devem obter este histograma. É o mesmo. Sim. Faço outra vez. Analisar gráficos, caixas, histograma. Tira a variável, cá está assim. Não aqui já. Clico e agora está certinho. E agora vocabulário. Muito bem. Olhando para esta curva de distribuição normal, esta curva aqui a negro, verificam que é uma curva bastante diferente da primeira, não é? É uma curva mais simétrica, tem a forma de sino, muito simétrica nas duas extremidades, portanto, este é o tipo de distribuição que nós chamamos uma distribuição normal. Porque a maior parte dos sujeitos, das classificações que os sujeitos têm nesta variável, estão situados na média, que é aqui, que está aqui em cima, não é? A média são 12,23, como está aqui a dizer no lado direito, em cima. Portanto, 12,23 é por aqui. E depois a maior parte dos sujeitos estão um pouco acima da média ou um pouco abaixo da média. Há muito poucos sujeitos na extremidade inferior e muito poucos sujeitos na extremidade superior. Pronto, e esta é uma distribuição que nós dizemos que é uma distribuição normal. Ok. Okay? Professor, está correto nós dizermos desta forma a variável VISC produz uma curva normal? Sim, exatamente. E é curva de quê? Curva... Variável diz que não, de contrário. É a chamada curva de Gauss. Curva de Gauss é a curva que nos indica a distribuição normal ou enviesada da variável. Essa palavra é que eu não sei escrever, Gauss. Sim, é um G, um A, um U e 2 S. É o nome do senhor que a inventou. Ok. Pronto. Ora bem, portanto, temos aqui uma distribuição que nos parece que é normal e na variável anterior, palavras corretas com o tónico, temos uma distribuição que não parece nada normal, não é? Muito bem. Vamos fazer já os histogramas também para as duas variáveis de consciência morfológica. Sim, esta variável. A primeira não é normal, é só isso. Chamamos. Os histogramas não nos permitem confirmar logo se as variáveis são normais ou não. Os histogramas dão-nos uma ideia visual. Portanto, sugerem que a variável deve ser normal, neste caso, ou que deve ser enviesada, neste caso. Mas a seguir vamos estudar um procedimento para tomar essa decisão de forma definitiva. Muito bem. Vamos fazer então o mesmo processo, vamos fazer o mesmo histograma para a variável analogia de palavras. Portanto, gráficos, caixas de diálogo, histograma, retiramos a primeira variável e vamos colocar analogia de palavras e deixamos ficar exibir curva normal. Okay? Também é uma curva normal esta. Vamos então ver o que é que acontece. Embora estejam aqui estes meio mais baixinhos. Pronto, o que nos interessa é a curva, não há problema se as barras saem ou não da curva, isso não tem problema, não é? O que nos interessa é o formato desta curva. De facto, esta aqui parece também bastante normal, não é? Sim. Toda a gente concorda. Vamos fazer então agora o último gráfico da variável analogia de frases. Portanto, gráficos, caixas de diálogo, histograma, retiramos a primeira variável que lá estava e pomos analogia de frases. Muito bem, ok. E cá temos então o histograma com a curva de distribuição. Quando nós olhamos para esta curva, o que é que vemos? Vemos que as extremidades dos dois lados não são muito simétricas, não é? Não são muito iguais. A curva também tem a forma de sino, isto é, não se afasta muito da distribuição normal, provavelmente, não é? Mas não temos a certeza se esta distribuição será ou não normal. Ok? Pronto, portanto, estes histogramas
não nos dizem logo se a variável é ou não normal. Dão-nos uma ideia visual sobre a distribuição da variável. Muito bem? Então, agora vamos aprender a testar esta hipótese. Será que a distribuição é mesmo normal ou é assimétrica ou enviesada? Não é? Portanto, os termos normal ou simétrica, não é? Enviesada ou assimétrica. É a mesma coisa. Então, para analisar então se as distribuições, para confirmar se as distribuições são normais ou assimétricas, nós temos aqui então agora um outro comando, portanto, onde eu digo, numa análise mais exigente, podemos avaliar se o enviesamento ou a simetria é significativo. E vamos então fazer estes comandos que aqui estão. Vou voltar então aqui ao SPSS. E, portanto, vamos fazer o seguinte. Vamos então analisar. Estatística descritiva. Frequências. Agora vamos, para não fazermos tudo ao mesmo tempo, embora se possa fazer, vamos fazer uma de cada vez. Vamos colocar aqui apenas o vocabulário. Está bem? Está? E vamos escolher aqui no botãozinho que diz estatísticas, aqui em cima, estatísticas. Abre depois esta caixa e vamos escolher uma caixinha aqui em baixo no lado direito, onde diz assimetria. Okay. Continuar. Portanto, assimetria. Aqui, Eu não encontrei a assimetria. aqui em baixo no lado direito, onde diz caracterizar distribuição posterior, está uma caixinha pequenina que diz assimetria, não é? No canto inferior direito. Canto inferior direito, exato. Já conseguiu encontrar? Não. Então, Canto inferior direito. eu vou voltar a fazer, está bem? Portanto, Eu até tenho, aqui eu chegou. tenho que voltar para o seu, porque isto assim, eu não consigo isto. Eu vou fazer outra vez então. Analisar. Sim. Estatística descritiva. Frequências. Introduzir nas variáveis o vocabulário VISC. Uhum. E depois, no botãozinho que diz estatísticas, vamos selecionar... Eu não o tinha aberto. Pronto. Diz assimetria. Pronto, fez luz. Continuar. Ok. Estatísticas. Onde é que anda a assimetria? Assimetria, no canto... Assimetria, já está, professor. Direito. Continuar. Obrigada. Ok, pronto. No output do SPSS obtém-se duas tabelazinhas pequenas, não é? Sim. A primeira diz-nos que há 142 casos válidos, que não há nenhum omisso, portanto, todas as crianças têm nota nesta variável do vocabulário. E depois temos aqui dois valores, o valor da assimetria e o valor do erro de assimetria padrão, ou erro padrão da assimetria. Uhum. Ok? Pronto. Na tabela de baixo temos a tabela de frequências normal. Portanto, uma criança teve 5, uma criança teve 6, 4 tiveram 7, 4 tiveram 8, etc. Não é? Portanto, é uma tabela de frequências normalíssima. Para nós termos a certeza que a variável que estamos a analisar é normal ou não, ela parece normal, vamos ter que fazer aqui uma pequena operação com as calculadoras do computador ou o vosso telemóvel, se quiserem, dividindo a assimetria pelo erro padrão. Portanto... Menos 2. Menos 2 pontos. Onde é que eu tenho uma calculadora? Seria pelo erro padrão.
Portanto, se dividirmos a assimetria pelo erro padrão, portanto, vamos pôr menos Não tem medo. ponto 203 Dá menos 1. menos a dividir por ponto 203. Pronto, esta era uma conta fácil de fazer, mesmo de cabeça, não é? 203 a dividir por 203 dá 1, não é? Como temos um sinal negativo na assimetria, dá menos 1. Certo? Todas fizeram? Portanto, isto em relação à VISC, não é? À VISC, exatamente. Portanto, para nós termos a certeza se aquela curva que nos parecia perfeitamente normal é, de facto, normal, fazemos esta divisão da assimetria pelo erro padrão da assimetria. Ok? Como é que vamos interpretar este resultado, então, de menos 1? Está aqui assim no fecheiro em Word, sublinhado a amarelo. Se o resultado for igual ou inferior a 1.96, quer seja positivo ou negativo, portanto, aquele sinal de menos não nos interessa para o caso, a distribuição é normal. Portanto, se o resultado for igual ou inferior a 1.96. É página aqui. Ok? É a página 1. Então, mais para cima. Aí, mais para cima. O outro amarelo está aí, mais para cima. Mais. Ok. Ok? Está aprovado. Se o resultado for igual ou inferior a 1.96, a distribuição é normal. Portanto, voltando aqui assim ao nosso resultado do SPSS, ao output, temos aqui então que o valor da divisão da assimetria pelo erro padrão é menos 1. Como o sinal não nos interessa, 1 é inferior a 1.96, não é? Sim. Pronto, então, como é inferior a 1.96, podemos dizer com toda a segurança que esta variável tem uma distribuição normal. Sim? Sem fazer este teste não podemos afirmar nada, não é mesmo? Exatamente. Sem fazer esse teste podemos dizer que o histograma sugere que, não é? Mas depois confirmamos com a análise da assimetria e aqui já podemos dizer esta variável não é enviesada, esta variável é normal. Ok? Podia repetir isso, verificação, podemos dizer. Portanto, eu vou repetir, se o histograma apenas nos permite dizer que a variável, que o histograma sugere que a variável é ou não é normal, não é? Quando fazemos então o teste da assimetria, aí já podemos afirmar com segurança de que a variável é normal ou enviesada. Portanto, o teste de simetria assegura a sugestão. Assegura a sugestão do histograma, exatamente. Assegura com segurança estatística. Ok? Muito bem. Vamos então fazer o mesmo procedimento agora para aquela outra variável que também nos parecia normal, que era a analogia de palavras. Vamos lá fazer isso então. Analisar, estatística descritiva, frequências. Vamos tirar o vocabulário para não confundir e vamos pôr a analogia de palavras. A estatística já está escolhida, não é? Já lá está a assimetria, fica sempre escolhida a partir da primeira utilização. Portanto, é só dizer continuar e ok. Querem que repita? Ou não é necessário? Não? Muito bem. Portanto, temos então aqui a assimetria, que é ponto 127, e o erro padrão, que é ponto 203. Façam lá essa conta, se faz favor. Dá 0,63. 0,63, não é?
Já está? Portanto, sendo esta divisão dando 0,63, qual é a conclusão então a que podemos chegar? Que é normal também. Não é? Que é normal, porque o valor desta divisão da assimetria pelo erro padrão da assimetria é inferior a 1, não é? 0,63. 63 é 62, 5 é redondo. Muito bem. Então, Está claro? Como temos aqui um valor desta divisão inferior a 1,96, logo esta variável é normal. Muito bem, vamos fazer o mesmo agora para a variável analogia de frases. Portanto, analisar estatísticas descritivas, frequências. Vamos colocar a analogia de frases. E, ok, uma vez que a estatística da assimetria já está escolhida. Muito bem. Cá temos então ponto 613 para a assimetria e ponto 203 para o erro padrão. Vamos dividir então as duas. Dá 3. Ponto 613 a dividir por ponto 203. Dá 3. 6 a dividir por 2. Dá 3. 3,0. 3,02, não é? 019, 3,02. Foi isso que vos deu? Sim. Ok. Pronto, então, como temos um valor de 3,02, Este valor é superior. podemos logo concluir, como é superior a 1,96, que esta variável é significativamente enviesada. Ou assimétrica, é a mesma coisa, não é? Está tudo, estão a seguir, não é? E aqui este gráfico eram só as extremidades que não eram muito regulares. Exatamente, é interessante ver isso, não é? Portanto, analogia de palavras, de frases, não é? Sim. Portanto, tínhamos aqui uma curva perfeitamente em forma de sino, mas só as extremidades é que não eram simétricas. E sem verificar diríamos que era normal. Ou... Exatamente. Portanto, a nossa primeira impressão era de que esta distribuição era normal, mas não é. Portanto, temos aqui uma variável que é assimétrica ou enviesada. Muito bem. Vamos então analisar a última destas variáveis que nos faltava, que é o total correto. Estatística descritiva, analisar estatística descritiva, frequências. E vamos colocar a última variável, palavras corretas com o tónico. Já está escolhida a estatística da assimetria, ok. E temos então a assimetria de menos 0,901 e o erro padrão de 0,203. Vamos lá fazer então essa conta. Vou dividir por 2, dá 4,5. Ponto 901 menos a dividir por ponto 203. Igual 4,438, 4,44, não é? Chegaram a esse resultado. 0,049. Não, essa conta 44. dá 4,44. É variável assimétrica. Exatamente. Portanto, temos então o valor desta divisão de 4,44, logo esta variável é bastante enviesada, não é? Já se está a afastar bastante do 1,96.
Está claro? E era visível. Que era visível, exatamente. Se nós olharmos para o histograma desta variável, que foi logo o primeiro que fizemos, temos aqui um histograma com uma curva de distribuição normal muito enviesada, não é? Portanto, aqui nós não teríamos grande dúvida, mas convém sempre fazer a certeza, verificar com a análise das frequências e da assimetria. Está? E é proporcional, quanto mais assimétrica é o histograma, maior é a variável? É proporcional ou nem sempre é? Não, quanto mais estranho, mais assimétrico parecer o histograma, mais provável é que o valor da divisão seja superior a 1,96. Ok? Portanto, só para sintetizar, quando nós olhamos para este histograma, pareceu-nos que era enviesado e de facto é, não é? Este é significativamente enviesado. Temos a tal divisão de 4,44. Quando olhamos para este... O sinal não nos interessa. O sinal pode ser positivo ou negativo. Quando olhamos para o histograma do vocabulário, pareceu-nos que era normal e de facto é normal, não é? O valor da divisão dava -1 ou 1, que é inferior a 1,96. Quando olhamos depois para o histograma da analogia de palavras, também parecia normal e é normal. De facto, quando fizemos a divisão, dava um valor inferior a 1,96. E aqui, na analogia de frases, que foi a nossa surpresa, a curva parece relativamente normal, mas não é. Portanto, tínhamos um valor de 4,44. Ok? Pronto, então, esta análise é absolutamente fundamental para nós tomarmos decisões sobre os testes que vamos usar a seguir para fazer análise de variância das variáveis em função de grupos. Vamos lá então voltar aqui ao SPSS, à base de dados. Muito bem, então eu tenho aqui o vocabulário, que é uma variável que eu já sei que é normal. Porque é que esta análise da distribuição é fundamental? É que só com esta análise é que eu posso, a seguir, saber que testes é que eu posso usar. Se com as variáveis dependentes que são normais, eu vou usar testes chamados paramétricos. Com as variáveis dependentes que são enviesadas, eu uso os testes não paramétricos. Isso está explicado na vossa folha, em Word. Está aqui explicado no final, antes deste número 2. Ok? De uma forma muito simples, podemos dizer que variáveis em que os scores ou os resultados estão normalmente distribuídos podem ser analisadas com testes paramétricos. As variáveis enviesadas ou assimétricas, sobretudo se tiverem um número de sujeitos pequeno, devem ser analisadas com testes não paramétricos. Pronto. Não precisam de fixar esta linguagem de paramétricos e não paramétricos. O que é importante saber é que com variáveis normalmente distribuídas usamos um certo tipo de testes, com as variáveis assimétricas usamos um outro tipo de testes. Paramétricos e não paramétricos. Exato. Muito bem. Então, vamos, seguindo aqui o texto da sessão 2, calcular agora a média e o desvio padrão das variáveis dependentes, para já. Ok? Tem aí assim uma definição do que é a média, que toda a gente sabe, é a soma dos scores de uma variável a dividir por um número de casos, e tem aqui também os comandos para analisar a média. O desvio padrão indica a dispersão média dos desvios. Já tínhamos feito um pequeno exercício na sessão anterior sobre isto, não é? Quando construíram a base de dados e estivemos a falar sobre o desvio padrão dos diversos respondentes, nós todos, em relação à média, creio que, da idade. Muito bem. Então, voltando aqui ao programa do SPSS.
Vamos calcular a média e o desvio padrão destas 4 variáveis, do vocabulário, da analogia de palavras, da analogia de frases e do total correto. Podemos fazer tudo simultaneamente, aqui em analisar. Ok? Os comandos estão todos escritos aí no Word. Analisar, estatística descritiva. E deste lado já sabemos as frequências, vamos agora escolher descritivos. Logo abaixo das frequências, tem que andar para trás, já fez mais. Portanto, analisar, estatística descritiva e na tabelazinha a seguir, descritivos. Ok? Vamos colocar então aqui as variáveis que nós queremos, para as quais queremos calcular a média. O vocabulário, a analogia de palavras, a analogia de frases e as palavras corretas. E passamos-las aqui para este lado, as 4 variáveis. Vocabulário, analogia de palavras, analogia de frases e palavras corretas. Ok? Pronto. Não precisamos de clicar em mais lado nenhum, portanto, só queremos saber a média destas variáveis e vamos então carregar em OK. Não tem aí. Está para baixo? Esse. Não, não fez. Vamos aqui mais para baixo. Ora bem, então temos aqui a tabela do SPSS com as médias das 4 variáveis. O vocabulário, temos aqui o valor mínimo, o valor máximo, a média e o desvio padrão. Portanto, o valor mínimo quer dizer que a nota mais baixa que foi obtida nesta variável foi 5, a nota mais elevada 20, a média é de 12,225 ou de 12,23 e o erro padrão, ou desvio padrão, é de 2,476, 2,48, não é? Geralmente estas médias e os desvios padrão, quando são reportados nos trabalhos académicos, fazemos-lo com 2 casas decimais. Ok? Pronto. A analogia de palavras, a nota mais baixa foi 0, a nota máxima foi 7. Esta era uma tarefa que tinha 8 itens, a média 3,13 e o desvio padrão 1,8. A analogia de frases também o mínimo 0, o máximo 8, a média 2,73 e o erro padrão, ou desvio padrão, 2,12. E depois as palavras corretas. O mínimo foi 1, o mínimo de acertos que as crianças tiveram foi 1, portanto houve alguém que apenas acertou uma palavra, depois o máximo 24, que era o total de palavras, a média 17 e o desvio padrão 6. Ok. Quando nós temos estas tabelas com médias e desvios padrão, há que ter um cuidado, é não querermos comparar as médias de uma variável com a outra se as variáveis não tiverem a mesma amplitude, não é? Por exemplo, o vocabulário, existe, o valor mínimo pode ser 0, mas o máximo não é conhecido, porque depende da competência vocabular de cada criança, não é? Pode ser 20, pode ser 25 ou mais, não é? Portanto, não há um máximo definido. O máximo definido seria acertar na definição de todas as palavras e ter a nota máxima em cada uma dessas definições. A analogia de palavras e a analogia de frases, nós sabíamos que o máximo que podia ser obtido era 8. E nas palavras corretas com o tónico, o máximo era 24. Portanto, não podemos comparar a média de, sei lá, analogia de palavras com palavras corretas, porque são 2 variáveis que têm amplitudes diferentes, não é?
Eu não posso dizer, como a média na analogia de palavras é 3.13, eles têm pior nota do que nas palavras corretas com o tónico. Não se pode fazer essa comparação. Agora, eu posso comparar a analogia de palavras com a analogia de frases, uma vez que são duas variáveis que têm a mesma amplitude, não é? O mesmo número de itens. Estão a perceber esta minha explicação? Às vezes, portanto, vale mais fazer um quadro de médias só para as variáveis que têm o mesmo número de itens e depois fazer um outro quadro para variáveis que têm uma outra amplitude, não é? Para não se confundir o tamanho das médias. Portanto, olhando só para a analogia de palavras e a analogia de frases, o que é que nós podemos pensar? Sendo o máximo 8 e a média 13.3 e 2.73, o que é que vocês pensariam? Portanto, nós temos crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade, não é? E na possibilidade de acertarem todos os itens teriam 8 pontos, mas vemos pelas médias que só têm 3.13 e 2.73. O que é que isto vos sugere? Estão muito aquém, não é? Estão muito aquém de chegar... Que erraram bastante, não é? Que estão aquém daquilo que é expectável para a idade deles. Exatamente. Portanto, a média é muito baixa para aquilo que seria expectável. Logo, podemos pensar, bom, mas as médias são baixas porquê? Mas só temos comparação no máximo. Só na analogia de palavras e na analogia de frases, não é? É que o máximo podia ser 8. E a média é de 3 e 2, num caso, e no outro, não é? Portanto, o que é que nós podemos pensar? As médias são baixas. Porquê é que será que as médias são baixas? Ou as tarefas são muito difíceis, pode ser esse o caso, não é? Ou estas tarefas de consciência morfológica são muito difíceis para as crianças nesta idade. Portanto, são tarefas que estão acima da sua possibilidade ou da sua competência de desenvolvimento, não é? E, de facto, o que aconteceu foi exatamente isto. São tarefas bastante difíceis para as crianças, mesmo as mais velhinhas, as do 3º e 4º anos de escolaridade. Muito bem. Portanto, calcular a média e o desvio padrão é muito simples, não é? Podemos calcular a média e o desvio padrão de quaisquer variáveis, naturalmente, desde que isso faça sentido. Por exemplo, podem saber a média e o desvio padrão da idade das crianças, não é? Vamos lá fazer isso, façam lá isso. Calcular a média e o desvio padrão da idade. Analisar. Estatística descritiva. Descritivos. Vamos retirar estas variáveis que aqui estão. E vamos pôr a idade em meses. Ok? Diz que o máximo seria... E, portanto, cá temos o mínimo da idade. Portanto, a criança mais nova que está neste estudo tem 106 meses. A criança mais velha tem 151 meses. E a média é de 102 meses. O desvio padrão 16.32. Portanto, podemos fazer as médias de variáveis dependentes e de variáveis independentes, desde que exista variabilidade dos dados dentro dessa variável. Por exemplo, há um grande desvio. Não faz sentido fazer a média do género das crianças, não é? Isso não faria sentido, ou se recebe ou não apoio. Sim. A Anabela está aqui a dizer que nesta média da idade temos um grande desvio, 16.32, não é? Pronto, mas este desvio é muito mais pequeno do que a média. A média são 102 meses, portanto é um desvio perfeitamente normal. Os desvios só são indicadores de uma grande dispersão se forem
próximos do valor da média ou superiores até à média, não é? Neste caso não, é um desvio perfeitamente normal. É normal que entre crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade haja mais ou menos 16 meses de diferenças entre elas, não é? Elas têm entre os 6 e os 10 anos, portanto é perfeitamente normal que este desvio exista. Exatamente, muito inferior à média. Ok? Portanto, calcular a média e o desvio padrão também já está. Ok, vamos avançar então agora numa breve explicação sobre a significância ou probabilidade. Ok, não sei se conseguiram fazer alguma leitura deste fecheiro antes da sessão. Alguém conseguiu ou não? Eu não. Não, muito bem, pronto. Eu creio que já tentei explicar um pouco isto, mas, portanto, o que é que interessa aqui assim em relação à significância? A significância ou probabilidade é a mesma coisa, sig ou p. Os testes que nós vamos fazer agora aparece-nos sempre sig. Quando nós escrevemos o resultado dos testes, vamos usar o p. É a mesma coisa, é a significância ou a probabilidade. Eu começo por vos dar aqui assim um pequeno exemplo. Se fizermos, eu estou a ler o Word, não é? Se fizermos uma avaliação de fluência de leitura, por exemplo, a meninos e meninas no final do 1º ano de escolaridade, lendo as meninas em média 20 palavras por minuto e os meninos 16, não podemos concluir que as meninas são significativamente melhores que os meninos. Isto é, sempre que nós temos uma média, o que nós podemos dizer é um pouco semelhante àquilo que dizemos nos histogramas. As médias sugerem que, não é? Sugerem que as meninas estão a ler com maior fluência. Mas temos que ter cuidado, por isso é que dizemos só que as médias sugerem, porque a diferença pode ser devida, por exemplo, a termos no grupo das meninas 2 crianças que já sabiam ler quando entraram para o 1º ano, não é? E, portanto, estas 2 crianças, no final do 1º ano, estão a ler com muito maior fluência do que as outras. E fazem com que essa média suba. Portanto, as médias em si mesmas sugerem, não é? Sugerem que os meninos ou as meninas leem melhor que os outros, não é? Para nós dizermos que uma diferença de médias é significativa, temos que fazer os testes que analisam a significância das diferenças de médias. É o tal, portanto, todos os testes onde aparece esta coisinha a dizer sig, são testes que analisam a significância das diferenças de médias. Pronto, então, o que é que os cientistas das mais diversas ciências? Ontem achei interessante, fui fazer umas análises de manhã e à tarde recebi os resultados por e-mail. E fui à internet para tentar perceber o que é que significava lá um determinado resultado, não é? E acabei a ler um estudo feito por um conjunto de cientistas americanos que, no estudo, trazia exatamente, portanto, a análise da significância das médias, usavam um teste T, que é aquilo que nós vamos aprender a seguir. Portanto, estávamos a falar de medicina, não é? E, portanto, este tipo de testes de significância usam-se nas mais diversas ciências, na engenharia, na medicina, nas ciências humanas, por todo lado. E, portanto, esta significância, como eu explico aqui na folha em Word, é como que uma convenção entre os cientistas de múltiplas ciências de que só se aceita que 2 médias são significativamente diferentes, eu estou aqui a ler o bold, se a probabilidade, que é o tal P ou o sig, de essa diferença ser devida ao acaso for de 5% ou menos. Portanto, os testes de significância dizem-nos se a probabilidade de as diferenças serem devidas ao acaso é inferior ou superior a 5%. E, portanto, estes 5% são a tal convenção dos cientistas.
se eu tiver pelo menos 95% de certeza estatística de que as diferenças de médias não são explicadas pelo acaso, então eu digo que a diferença é significativa. Se as diferenças de médias forem de 5%, se a significância for de 0,05 ou menos. Pronto. Vamos já fazer no SPSS, só chamar a atenção para o último aspecto que aqui vem. Portanto, a compreensão deste SIG é contraintuitiva. Portanto, se nós virmos lá um SIG de 0,00, parece que não está lá nada, que é zero. Só que esse 0,00 quer dizer que não há nenhuma probabilidade de aquela diferença ser devida ao acaso. E como não há probabilidade dela ser devida ao acaso, ela é muito significativa. Ok? Portanto, é contraintuitiva porque temos zero, mas isso significa que as diferenças de médias são muito significativas. Não há nenhum acaso que explique essas diferenças. Se nós tivermos uma significância de 0,06, já é maior que 0,05 e, portanto, temos que concluir que as médias não são diferentes. Ok? Portanto, só é significativo se o SIG for de 0,05, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01 ou 0,00. É o que está aí. Se a significância for de 0,6 é maior que 0,5. É maior. E concluímos? Se for 0,6 já não há diferença significativa. Pronto, isto parece complicado, mas não é. A seguir vamos já fazer aqui alguns testes para ver isso. Está bem? Pronto. Precisava ter a certeza que esta questão da significância ficou bem percebida. Sim ou não? Não estou a ouvir bem. Tem a ver com... Tentamos, não é? Vamos ver. Muito bem. Então, vamos então comparar as médias de dois grupos independentes. E temos aqui, então, dois testes que vamos aprender. O primeiro é o teste T, ou o T-teste, como se costuma dizer, que se usa quando a variável dependente é normalmente distribuída. Ok? Pronto. O teste T. Este teste T chama-se T de Student, é o nome do senhor que o inventou, este qualquer coisa Student. Então, vamos voltar aqui à base de dados e sabemos que a variável vocabulário e analogia de palavras são variáveis normalmente distribuídas, não é? Fizemos essa análise há bocado. Recordam-se, fizemos os histogramas e depois o cálculo da assimetria e dava menos do que 1,96 para as duas variáveis. Portanto, são variáveis normalmente distribuídas. Então, eu quero saber, por exemplo, se há alguma diferença significativa nos conhecimentos de vocabulário das crianças em função de receberem ou não apoio. Portanto, vou testar a hipótese de que o nível de vocabulário das crianças difere ou não difere significativamente em função de as crianças receberem o tal apoio do SAS. Ok? Vamos lá fazer isso então. Portanto, como é uma variável normalmente distribuída, eu vou fazer o T-teste, o teste T. Vamos aqui ao analisar, comparar médias, analisar, comparar médias, pode fazer aqui neste curso, analisar, comparar médias, e agora deste lado escolhemos aqui amostras independentes de teste T. Estão a seguir? Amostras independentes do teste T. Vamos colocar aqui na caixinha que diz variáveis de teste o vocabulário, não é? Portanto, queremos testar se a variável vocabulário difere ou não
em função do apoio do SAS. Então, a variável do agrupamento é o apoio do SAS. A variável de agrupamento é o apoio do SAS. Vamos agora, quando colocamos aqui a variável de agrupamento, aparecem 2 pontos de interrogação, porque temos que definir os grupos. Portanto, vamos carregar em baixo onde diz definir grupos. Pronto. Como é que os grupos de vocabulário, ou melhor, como é que os grupos do apoio estão definidos? Estão definidos como 0 quando as crianças não recebem apoio e como 1 quando as crianças recebem apoio. 0 e 1, sim. Continuar. O 1 é no grupo 2, certo? Sim, exatamente. A ordem é arbitrária. Ok, ok. Mas é 0 e 1. Tem embaixo no chão. No chão deve ter aí alguma coisa. Portanto, estamos a fazer um teste T de amostras independentes. Porquê é que são amostras independentes? Porque são 2 grupos diferentes, não é? Um grupo são os meninos que recebem apoio, outro grupo, os meninos que não recebem apoio. São 2 grupos distintos, diferentes, não é? E, portanto, vamos analisar se o resultado que eles têm no vocabulário difere significativamente em função de receber ou não apoio. Ok? Sim. Obtiveram este output que está aqui, não é? Ora bem, então a primeira tabela, temos aqui vocabulário, em função, portanto, os meninos sem apoio, qual é a média que eles têm? São 12,35, portanto é 12,31, não é? É o erro padrão ou média? A média, sim. Portanto, os meninos que não têm apoio são 121 meninos e têm a média de 12,31. Os meninos que recebem apoio são 21 meninos nesta amostra e têm uma média de 11,76. O desvio padrão, como estão a ver, é baixo, portanto não há nenhum problema com este desvio padrão. Ok? Portanto, o que é que mais uma vez, portanto, este quadro das médias sugere, não é? Sugere apenas que os meninos sem apoio sabem um pouco mais de vocabulário que os meninos que recebem apoio. Certo? Sim. Portanto, as médias sugerem que não podemos dizer outra coisa. Então, mas agora fizemos Os meninos com apoio sabem mais. Os meninos que não recebem apoio, portanto, sem apoio, sabem um pouco mais que os meninos com apoio. Muito bem. Mas agora já temos o teste T que nos vai permitir dizer se estas médias são ou não significativamente diferentes. Antes disso, eu queria só chamar a atenção para uma dúvida que surge frequentemente quando nós fazemos estes testes. Nós temos aqui nos meninos que sem apoio temos 121 meninos, não é? Uma base diferente. E nos meninos com apoio temos 21 meninos. E, portanto, pode-se perguntar, será que nós podemos comparar médias de 2 grupos com números tão diferentes? A resposta, estatisticamente falando, é sim. Podemos fazer esta comparação porque o teste T controla muito bem as diferenças de número dos grupos. Portanto, o teste T vai confirmar se esta média é ou não? Podemos fazer esta comparação, apesar de um grupo ter 121 e outro grupo ter 21 meninos. Não há nenhum problema com isso. Ok? Pronto. Na tabela de baixo, nós vamos então poder responder àquela questão que tínhamos colocado. Será que estas médias
são ou não significativamente diferentes, com a tal probabilidade de a probabilidade das diferenças serem devidas ao acaso ser inferior ou igual ou inferior a 5%, ou 0,05. Pronto, aqui na tabela de baixo nós temos aqui resultados para 2 testes. Este aqui, o primeiro, é o teste de Levine, e não vamos olhar para este teste para já, porque não é relevante para o que nós queremos saber. Temos depois a seguir o teste T para a igualdade das médias. Certo? Sim. E aquilo que nos interessa aqui é este SIG que está aqui em cima. SIG, duas extremidades. Certo? E o que é que o SIG nos diz? Diz-nos que o SIG é de 0,355. Chegaram lá, não foi? 355. A significância das diferenças de médias é igual a 0,355. Sim. Sim? Devo ter feito alguma coisa errada, porque a minha significância diz que é igual a 0,76. Ok, então deve estar alguma coisa mal. Mas em cima a média estava bem, 12 e 11. Paulina, tu estás a ver o teste de Levene, é mais para a frente. É cá para baixo. Não veja a significância do teste de Levine. É mais ao lado. Bem ao lado. Já cá estou, obrigada. Muito bem. Portanto, não façam confusão com a significância que está no teste de Levine. Essa não nos interessa agora. Interessa só a significância do teste T, que é 0,355. Ok? Então, este valor é fundamental para nós interpretarmos as médias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há 35 possibilidades em 100 de a diferença ser explicada pelo acaso. Ou 355 possibilidades em 1000 de a diferença ser devida ao acaso. Ora bem, como eu disse há bocadinho, os cientistas só aceitam 5 possibilidades em 100, é a mesma coisa que dizer 50 em 1000, não é? Portanto, se a diferença de médias, se a significância da diferença de médias for superior a 5 em 100, então a conclusão é de que as médias não são diferentes. Não são significativamente diferentes. Então, neste caso, é inferior. São. Portanto, para estas médias, para nós podermos dizer que os meninos sem apoio sabiam significativamente mais vocabulário que os meninos com apoio, tínhamos que ter aqui esta significância de 0,05. O valor tinha que ser superior. Ao 0,04, ao 0,03, 0,02, 0,01 ou 0,00. Ora, temos cá um número muito maior do que 0,05, não é? Temos um número de 0,35. Portanto, há 35 possibilidades em 100 de a diferença ser devida ao acaso. Como 0,35 é maior que 0,05, então não há diferença nenhuma entre as médias. Ai, mas esses conceitos é que... Agora perdemos. Eu estava a pensar bem, mas depois quando começa a pôr os pontos... Vocês estão a escrever tudo e eu compreendo, não se preocupem. Mas eu percebi primeiro e respondi. Vocês têm aqui assim, até sublinhado a amarelo, não é? Sim. Como é que interpretamos o SIG? Se o valor da significância for igual ou menor que 0,05, podemos concluir que as médias dos dois grupos são significativamente diferentes. Se o SIG for maior que 0,05, então não há diferença significativa entre as médias dos dois grupos. Mas neste caso é bem maior. Neste caso temos um SIG muito maior que 0,05. Portanto, façam lá a vossa leitura. Tem a diferença significativa.
Sim. Eu acho que as médias não são significativas, não sei. Não são. A diferença de médias não é significativa. Não são significativas. Agora já me estava a baralhar tudo outra vez. Pronto. Então não há diferença significativa. Pronto. Porquê é que não há diferença? Porque, cientificamente falando, nós só aceitaríamos um signo de 0,05 ou mais pequeno para afirmar que a diferença era significativa. Ok. Sim, porque é contraintuitivo. Já, É pronto. contraintuitivo, por isso é que é ao contrário. Exatamente, Fátima. É por isso que este valor é contraintuitivo. A gente olha para ali e vê 35, parece que é muito. Mas este muito há muito acaso. Sim. Sim. Portanto, estas médias Não são garante explicadas que por isso é muito assim, acaso. não é? Portanto, como há muito acaso que não é explicado, então não há diferença significativa entre Não as garante médias. que os meninos... Pronto. Então não podemos trabalhar com estas médias de forma científica, não é? Não, nós temos toda a garantia para afirmar que estas duas médias são iguais, não são diferentes. Portanto, não há nenhuma diferença entre receber apoio ou não receber apoio no que não há concerne diferença. ao conhecimento do vocabulário das crianças. Ok. E reparem, isto é um teste de significância que permite logo deitar abaixo para aí muita coisa que as pessoas andam a dizer, não é? Que os meninos que recebem apoio são pobrezinhos, logo são pouco inteligentes, logo não sabem tanto como os outros. Neste caso, não há aqui nenhuma possibilidade de nós dizermos uma coisa dessas. Eu acho engraçado este programa até conseguir calcular o acaso. Exato. A significância dos testes é esta medida do acaso. É que há muita coisa que pode perturbar a análise estatística das variáveis, não é? Sim. E esta medida do acaso é uma convenção universal nas ciências que nos dá esta certeza, não é? Portanto, se eu digo, neste estudo, não há nenhuma evidência de que os meninos que recebem apoio sejam inferiores aos meninos que não têm apoio em matéria de vocabulário. E porquê é que não há essa evidência? Porque a possibilidade disso ser devido ao acaso é muito alta. Portanto, 35% de possibilidade de isto ser explicado pelo acaso. Pronto. Mas é contraintuitivo, portanto, se tiver mais que 0,05, 5% quer dizer que já não é significativa a diferença. Ok. Se o acaso for muito grande, menor é a diferença, não é? Exatamente. Quanto maior o acaso, menos significativa é a diferença. Pronto. Perfeito. Já está tudo a perceber bem isto? Mais ou menos. Boa. Então, vamos agora testar outra hipótese também com o vocabulário. Portanto, fazer o teste T. E agora, eu quero saber se haverá alguma diferença nas médias de vocabulário em função do género das crianças. Portanto, se as crianças serem meninos ou meninas. Vamos lá então fazer essa análise. Portanto, analisar, comparar médias. Amostras independentes. Amostras independentes do teste T, ou teste T de amostras independentes. Está? Já cá temos a variável vocabulário, não é? Deixamos ficar. A variável de agrupamento agora vai ser o género. Portanto, vamos tirar de cá essa variável. E vai ser o género agora. Aqui, não é? Não, esse não é esse. Esse é o T de uma amostra, tem que ser duas. Analisar, comparar médias, teste T de amostras independentes. Amostras independentes do teste T. Vocabulário e agora o género. É a variável de agrupamento. Vamos definir os grupos e os grupos na base de dados estão definidos agora como 1 e 2. 1 e 2. Continuar. Portanto, 1 são os rapazes, 2 as raparigas. Continuar.
Tenho que tirar esta variável dali. Tirar. Agora colocar o género lá em baixo. Vou tirá-la daqui. E colocar em baixo. Continuar. Ok. Definir grupos? Não. Definir grupos, 1 e 2. 1 e 2. Ok, Paulina. Sim. Vamos lá ler aqui o resultado deste teste T. Quais são as médias? Vamos primeiro olhar para as médias. Então, eu quero saber se... No sexo, mas sim. Se o conhecimento do vocabulário varia em função do género. E tenho aqui que as médias dos meninos é de... 12,7. 12,71, não é? E das meninas, 11,82. Ok. Certo? Sim. Portanto, a média, 12,70 arredondado, 12,71, 11,82 também arredondado para as meninas. Portanto, o que é que estas médias sugerem? São superiores a 5. O que é que as médias sugerem? Que está mais ou menos equilibrado, porque os valores estão muito próximos, não? Sim, e portanto, e as médias dir-nos-iam que os meninos sabem um bocadinho mais que as meninas, não é? Sim. Embora sejam muito equilibradas as médias. Certo? Uma ligeira diferença, sim, superior para o sexo masculino. Exatamente. Então, como estamos a fazer um teste T, numa variável que é normalmente distribuída, já sabemos aqui a significância desta diferença de médias. Vamos lá ver a significância. Temos aqui, não confundam o teste de Levine, portanto a significância a seguir 0,32, é isso? 0,032. 0,032, sim. Muito bem, Paulina, então qual é a conclusão a que podemos chegar? Então, se é inferior a 0,5, não é? Não, 0,05. 0,05 significa que há 0,03 de probabilidade de erro, não é? De ser devido ao acaso. Ser devido ao acaso, portanto, eu penso que é fiável e é significativo. Muito bem. Porque há pouca probabilidade de erro em 100 ou em 1000, neste caso, 0,032. Muito bem. Portanto, temos 3 possibilidades em 100 de esta diferença ser devido ao acaso, ou 32 em 1000, não é? Portanto, havendo uma probabilidade reduzida, significa que há significância, é isso? Exatamente, Paulina. Exatamente. Portanto, apesar destas duas médias serem bastante próximas, de facto, os meninos sabem significativamente mais palavras do que as meninas. Ok? Porque a significância é de 0,03, é inferior a 0,05. Ok. Ok? Certo. O acaso aqui é apenas de 3%, o que é inferior a 5%. Ok? Isto prova que os meninos sabem mais? Neste estudo, estudo, nós podemos dizer que os meninos sabem significativamente mais vocabulário que as meninas. Apesar das médias serem próximas, mas a diferença das médias diz-nos que elas são significativas. Ok? Esses estudos fazem-me sempre muita confusão, porque nessa amostra, não é? Nós conseguimos depois transpor esse resultado para outros contextos. É? Claro, é provável que noutros contextos o resultado não fosse este, não é? Mas nesta amostra foi este. E não temos dúvida sobre o vocabulário. E não há dúvida de que esta diferença é significativa, porque temos apenas 3% de probabilidade dela ser devida ao acaso. Pode variar com outras amostras e com outros estudos. Se a questão que creio que era a Wanda estava a colocar, se nós podemos, a partir daqui, extrapolar para outras dimensões mais amplas. Significa que o estudo não é transferível, é isso? Quando nós temos amostras que
podemos dizer que são representativas de uma determinada população, nós podemos extrapolar para essa população. Neste caso, não. Nós temos aqui 142 crianças do primeiro ao quarto ano. Eu não vou com isto querer estar a dizer que isto é igual a todos os primeiros a quartos anos que se passam aí pelas escolas, não é? Portanto, teria que ter cuidado. Neste estudo, com esta população, com esta amostra de 142 crianças, deu este resultado, mas pode dar outro resultado noutro estudo. Agora, neste, eu tenho confiança para dizer que os meninos sabiam significativamente mais vocabulário que as meninas. Ok? Muito bem. Sobre o T-teste, está a ficar mais ou menos claro? Um bocadinho. Sim, mais ou menos claro. Tenho aqui a Anabela ao meu lado, que sorri, mas tem estado a fazer tudo bem, não há problema. Não, o problema é que nós conseguimos perceber agora, neste momento. Amanhã... Então, só para testarmos que vocês estão aí já umas barras em estatística com o T-teste, eu queria agora que vocês testassem a hipótese de que a analogia de palavras está dependente ou varia em função do género das crianças. Vá lá, façam lá isso sem eu dizer nada. A analogia de palavras é uma variável também normal e, portanto, eu quero saber se há ou não há uma diferença nas médias da analogia de palavras em função do género das crianças. Vá lá, eu agora não faço nada, tá? Fico só à espera. Analogia de palavras, género de crianças. Ok. Então... Analogia de palavras em função do género. 0,6 é maior. Portanto, aqui É maior. não há significância. Sim. É maior. Ultrapassa 0,05. Ok, então... Isso quer dizer que há... Que não há. Quem é que está a ler o resultado? É a Wanda ou é a Paulina? Não estou a ver. Estávamos ambas. Quer dizer que há 66. Leia lá a Wanda o resultado então. Eu? Vá lá. Primeiro olhamos para as médias. Sim. O que é que as médias nos sugerem? As médias são quase equivalentes, portanto não sugere que a analogia das palavras não se verifica que é muito dependente do género das crianças. Portanto, parece que não é, não é? 3,0 e 3,1. Agora, na significância... As médias são muito semelhantes. E a significância dessa diferença de médias é qual? 66,8. Não, é ponto 66. Ah, ponto 66. Ponto 66. Portanto, como é que... Ponto 66. Como é que a Wanda lê então esse ponto 66? Sim, este ponto 66 quer dizer que 66 crianças em 100... Não, não. Não? Ali não são crianças, é só probabilidades de acaso. Deixa-me... Mas está a ir muito bem, Wanda, vamos lá. Portanto, que há 66 probabilidades em 100... Sim, de ter de sido diferenças ao serem acaso. ter ao sido acaso. ao acaso. Logo, É significativa. Não. Não é significativa. Não é. não é porque ultrapassa o ponto 0,5. Exato. Portanto, ultrapassa os tais 5%, não é? Portanto, como temos ponto 66, não olhem para o último número que pode fazer confusão. Portanto, temos ponto 66, temos 66 possibilidades em 100 de a diferença de médias ser explicada pelo acaso. Sim. Por essa razão, temos que dizer que a diferença de médias não é significativa.
Esta do não é significativo e é significativo é que me está aqui a fazer confusão. Muito bem. E que isto é contraintuitivo. Pois tens é. O contrário, tens que fazer o pino. Não é significativa. Há muita probabilidade de acaso, quanto maior for, Havíamos logo, porque eles aqui quanto maior for a probabilidade de acaso, menos fiabilidade tem. são dois próximos e são os dois com os mesmos valores e todos superiores a 5, portanto não é significativo, ou por aí não há diferença, não é? Ok, portanto, a Anabela está-me aqui a verificar que em baixo está outro número também, 668, não é? Sim. Quando nós fazemos análise com o t-teste, vamos interessar-nos só pelo primeiro número, o que está em cima. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a assumir, aqui assim do lado, que as variâncias nos dois grupos são iguais, está bem? Variâncias iguais assumidas. Portanto, eu estou a partir do princípio de que os resultados para os meninos e para as meninas têm o mesmo tipo de variabilidade lá dentro. E é perfeitamente aceitável eu assumir isso. Ok? Portanto, então... Eu tenho aqui a Ana na minha imagem, mas está sem som, não consigo ouvi-la. Esta variável Ana Moacho. indica... Ana Moacho. Isso. Agora já estou a ouvi-la, sim senhor. Probabilidade elevada. Portanto, 0,66 quer dizer 66 probabilidades de a diferença ser devida ao acaso. Ok. E nós só podemos aceitar 5 ou menos. Então... Ok? Não... Temos 66, quer dizer que não há diferença significativa entre as médias. Isto então, é... não é significativa. Não há diferença significativa. Muito bem. Pronto. Como está explicado na folha em Word e está sublinhado a amarelo, não é? Se o valor da significância for igual ou menor que 0,05, as diferenças são significativas. Se for maior, não há diferença significativa. Ainda não arrumou. Pronto. Muito bem. Ora bem, então, agora eu queria só ter a certeza de que esta questão do SIG fica claro, não é? Se eu tiver um SIG de 0,07, qual é a conclusão que eu tiro? Em 7. 0,07. É que é superior a 0,05, logo não tem significância. Muito bem. Superior a 0,05. Muito bem. Se eu tiver 0,007, que significância é que eu tenho? É inferior. 0,07 é inferior a 0,05 também, não é? 0,07. Significa que há menos de 7 em 100. Como é que se lê isso? Se eu tiver uma significância de 0,007, isso são 7 milésimas, não é? Pois é. Portanto, que há apenas é inferior, continua a ser inferior a 5, não é? Há apenas 7 em 1000, não é? E, portanto, em 1000 é isso. como eu aceito 5 em 100 ou 50 em 1000, então 7 é muito inferior a 50. 5 em 100. E, portanto... É significativo. Exato. Muito bem. Portanto, significância 0,05. Muito bem. A tal convenção entre os cientistas mundiais. Muito bem. Pronto, já fizemos então aqui t-testes com as duas variáveis que são normalmente distribuídas. Mas podemos testar ainda a analogia de palavras em função de receber ou não apoio. Vamos lá fazer isso então. Analisar. Analisar, comparar médias. Amostras independentes do teste T. Analogia de palavras, já lá está, em função do SAS, do apoio do SAS. O SAS era 0 e 1. O SAS é 0 e 1, os grupos. Definir grupos, 0 e 1. Continuar. Ok. Muito bem.
Agora. Então, a Fátima, que está a perceber isto tudo, eu estou a ver. Vamos lá ler agora a Fátima. Eu peço, eu tenho estado só a escrever. Depois vou tentar fazer, agora só estive a escrever. Sim, então Fátima, olhando aqui para este output, temos aqui as médias, não é? O que é que as médias sugerem? Aparentemente, os meninos que não têm apoio parece que são ligeiramente menores do que os que têm apoio. Muito bem. Portanto, os meninos sem apoio sabem menos analogia de palavras que os meninos sem apoio. Exatamente, muito bem. Sim. Então, e agora? Será que esta diferença de médias é significativa ou não? Vamos lá olhar aqui para a significância. Eu penso que não é significativa, porque tem uma média aqui de 400, ou seja, 4 por 40 por 100 de probabilidade de ser ao acaso. Não sei, parece que estou a ler bem, não sei. 42 possibilidades em 100 de ser devido ao acaso, muito bem. Ou 428 em 1000. Pois, exatamente. Portanto, eu posso dizer que não sugere que não é uma variação significativa. Diga, Paulina. Eu parece-me que é porque é inferior a 5. O que é inferior a 5? É inferior a 0,5. Eu não estou a perceber. Não é 0,5, é 0,05. Ok. Sim, eu já estava a ver. Então, não é significativo. Não é significativa, a Fátima tem razão. Porque tem muita probabilidade, tem 40 em 100, não sei. Tem 42 possibilidades em 100 de ser devido ao acaso. Ou 428 em 1000. É muito acaso, não é? Logo, não há diferença significativa entre as médias. Sim. Paulina, não faça confusão, não é ponto, não é 0,5. Sim, ok. 0,05. 0,5, certo. Se fosse 0,5 era 5%, era 50%, não é? É maior? É 5% só. 0,05. É maior que 5. Na significância devia estar escrito acaso. Era mais fácil. Pronto, mas é isso. Portanto, é a probabilidade de as diferenças de médias serem devidas ao acaso. 42 possibilidades em 100. É muitíssimo acaso. Logo, as médias não são significativas. Ok. Porque o 0,05 quer dizer que só poderiam haver 5 possibilidades nesse número, em 100. 5 possibilidades em 100, exato. Portanto, 5 para 40 vai uma grande, ou seja, vai uma grande diferença. Sim. Muito bem. Certo. Paulina, já está claro? Sim, estava a fazer confusão ali com os valores. Só fica com os números, Não há problema. Bloqueio. Querem fazer uma pausa de 10 minutos ou 15? Ou continuamos? Falta muito? Não falta muito. Ok, então por mim podemos seguir. Tratarmos do almoço. 15 minutos e podemos... 15 ok, então seguimos. Por mim. Pronto, Sim. então vamos lá. Ora bem. Ora bem, então, voltando aqui ao SPSS, nós tínhamos visto que as variáveis vice-voc e analogia de palavras eram normais, não é? Mas temos aqui duas variáveis que são enviesadas, que era a analogia de frases e o total correto. Recordam-se? Fizemos essa análise no início. Sim. Certo? Sim. Quando fizemos a tal análise da assimetria, a analogia de frases e o total correto era superior a 1,96. Está bem? Sim. Ok. Então, como estas variáveis são significativamente enviesadas, nós estudamos isso logo no princípio, não podemos usar o t-teste para comparar se as médias variam em função de dois grupos. Vamos usar um outro teste que se chama Mann-Whitney. É um teste muito simples de fazer, não tem complicação nenhuma e está tudo explicado aí nas vossas folhas.
Mas isto é com o mesmo objetivo, não é? Com o mesmo objetivo. Portanto, hoje só estamos a aprender a comparar as médias em função de dois grupos. Em função de dois grupos. Portanto, com as variáveis normalmente distribuídas, usamos o teste T. Com as variáveis significativamente enviesadas, usamos o tal Mann-Whitney. Os meus alunos aqui na escola, como nunca se lembra do Mann-Whitney, chamam-lhe Whitney Houston. Portanto, e assim já não se esquece, não é? Ok. Então, vamos lá saber. Eu quero saber se o total correto, portanto, se a média nesta variável varia ou não significativamente em função do género das crianças. Como é que eu faço isto? Vou aqui ao analisar também. Como a variável é enviesada, eu vou usar um teste não paramétrico. Portanto, aqui nesta coluna, aqui a meio, mais ou menos, testes não paramétricos. Está? Agora vou aqui de lado a caixas de diálogo. E na tabela que aparece depois a seguir, vou escolher duas amostras independentes. Tá? Tá. Pronto. Como veem, o que aparece agora é em tudo semelhante ao t-teste, não é? Sim. Vamos então colocar aqui a variável que nós queremos analisar, que são as palavras corretas. É a lista de variáveis de teste, a variável que nós queremos testar. E a variável de grupo é o género. E temos que definir os grupos também. Portanto, que é o grupo 1 e o grupo 2. Palavras corretas eu coloco na variável de teste, é isso? Exato. E o género na variável de agrupamento. E definem os grupos. 1 e 2, ok. Reparem, antes de darem o ok, está aqui já selecionado o teste U de Mann-Whitney, não é? Sim. Teste NPAR, é a mesma coisa? Ok. Chegaram a este output que eu tenho aqui? Sim. O que é que chamam testes de NPAR? Portanto, no output temos testes de NPAR. O NPAR são não paramétricos. Não paramétricos. E temos então o teste de Mann-Whitney. A maneira como se lê este teste é exatamente semelhante ao t-teste. O que é que nós vamos ver primeiro? Vamos ver aqui as médias, que nos testes não paramétricos aparecem com uma outra designação, posto médio. Porque não são as médias, são o ranking das médias. Pronto, mas isso não é muito importante vocês ficarem preocupadas com isso. O maior posto médio significa a maior média, certo? Sim. Portanto, olhando para este posto médio que aqui está, o que é que nós podemos sugerir? Paulina, o que é que se pode sugerir aqui? Deixe-me ver se eu estou aqui no sítio correto. Estamos a analisar um dia expostos, não é? Então, parece haver uma superioridade na média no sexo feminino, não é? Exatamente. As meninas embora não muito escrevem um pouco melhor estas Sim. palavras. Certo. Pronto. Portanto, é sempre a leitura dos testes é sempre a mesma. O que é que as médias nos sugerem? Sugerem que as meninas escrevem um pouco melhor estas palavras. Ok. E a pergunta a seguir é aquela pergunta que fizemos também para o t-teste. Será que esta diferença entre as médias é significativa ou não? Vamos à tabela de baixo e temos na última linha significância SIG, não é? E a significância é de 0,69. Sim. Então, a conclusão é de que É maior do que... Sim, é maior do que 0,5. é maior que 0,05. 0,5, portanto, significa que há muita probabilidade. Não é? Portanto, não há significância. Exatamente. As médias não são significativamente Não são diferentes. significativamente importantes. Diferentes, não é? Diferentes, sim, diferentes. A possibilidade
de esta diferença de médias ser devida ao acaso é de 69 em 100, que é 69% de possibilidade disto ser devido ao acaso. Portanto, rejeitamos a hipótese de que as médias sejam diferentes. Está claro? Sim. Muito bem. Então, passam lá agora vocês para a mesma variável, palavras corretas com o tónico, saber se há uma diferença entre as médias em função agora de receber ou não receber apoio. Portanto, analisar. E agora, em relação aqui? Testes não paramétricos. Caixas de diálogo. Duas amostras independentes. A mesma variável de palavras corretas e agora a variável de agrupamento é receber ou não apoio, portanto o apoio do SAS. Vamos definir os grupos como 0 e 1. Continuar. Ok. Pronto, agora damos a palavra aqui à Anabela. Vá lá, ela é que vai interpretar estes valores. Anabela, vamos lá. Olhando para o posto médio, o que é que isso nos sugere? Sugere-nos que as sem apoio são inferiores aos que têm apoio. Muito bem. A escrita das crianças sem apoio é menos correta do que a escrita das crianças que recebem apoio. Agora, certo? Será que esta diferença é significativa ou não? É inferior a 5, não, tem 27, tem 27 em 100, o que significa que é superior a 5 não é significativa. Muito bem. Há 27 probabilidades em 100, como só podemos aceitar 5, esta diferença não é significativa. Boa, aqui a Anabela já está aqui a bombar. Temos de nos concentrar, é preciso estar concentrado. Sim, é concentração. É? É. Eu já estou com fome. Ana Lisete, está claro para si também? Acho que sim. Vamos lá ver. Sim? Ok. Muito bem. Portanto, como veem, o Mann Whitney interpreta-se exatamente como o t-teste. Testa a mesma coisa, se as médias variam em função de dois grupos, e interpreta-se exatamente da mesma maneira. Ok? Só para terminarmos então, vamos então analisar, fazer um Mann Whitney também, agora para a variável analogia de frases, que também é enviesada. Portanto, analisar, testes não paramétricos, caixas de diálogo, duas amostras independentes. Vou retirar as palavras corretas daqui e colocar analogia de frases. Podem deixar a variável de agrupamento, o SES. Portanto, vamos testar a hipótese se os conhecimentos de analogia de frases variam ou não significativamente em função de receber apoio ou não. Um bocadinho superior. Ok? Mas na significância também é a mesma coisa. Então, pode ser a Ana Lisete agora a ler o resultado? Então, vamos lá tentar. Então, as médias são muito próximas uma da outra. Não há diferenças. As médias são bastante próximas. Os meninos que recebem apoio têm uma média ligeiramente superior aos que não recebem apoio, não é? Sim. E agora, será que esta diferença é significativa ou não? Então, podemos considerar... Não, então verificamos que há 89 probabilidades em 100, se devido ao acaso, logo não há significância. Perfeito, perfeito, Ana Lisete. Já está aqui tudo direitinho. Fantástico, parabéns. Portanto, temos 89 possibilidades em 100 de esta diferença ser explicada pelo acaso. E é muito mais do que 5 possibilidades em 100, logo a diferença não é significativa. Wanda, está claro também? Sim, sim.
Pronto. Agora sim. Parece que agora já está mais claro, não é? Já. Sim. Muito bem. Portanto, analisar se as médias variam em função de dois grupos é muito simples. Se a variável for normal, t-teste. Se for enviesada, man-Whitney. Ok. E a interpretação é idêntica. A interpretação é exatamente a mesma, a leitura é a mesma e temos só que ter atenção ao tal aspecto contraintuitivo, não é? A significância, uma significância pequena é ótima, porque quanto mais próximo de zero, melhor, não é? Quer dizer que o acaso foi todo explicado. Ok. Quando o acaso é superior a 0,05, então não há diferença significativa. Muito bem, espero que tenham entendido tudo bem, acho que sim, parece-me que sim. De qualquer modo, terão depois possibilidade de ver o vídeo que está a ser gravado. Dá muito jeito. E, não temos dúvidas, eu vou lá ouvir. e, claro, se tiverem alguma dúvida que não consigam, enfim, resolver através do vídeo também, mandem-me um mail para eu dar a ajuda que for necessária, está bem? Não esqueçam que no ficheiro em Word, a seguir vocês têm um conjunto de exercícios. Seria muito bom que os fizessem, agora sem ajuda, não é? Que é para poderem consolidar bem estas aprendizagens todas. Está bem? Ok. Ok. Isto agora grava-se, também já estou com uma Anabela. Grava-se ou não se grava? Pronto, eu acho que, enfim, se eu estivesse no vosso lugar, eu gravaria estes fecheiros. Acho que sim, não é? Porque... Portanto, agora é só ir aqui a arquivo e ele grava tudo automaticamente, ou não? Arquivo, guardar como? Sim, é como vocês fazem. Sim, mas é no sítio onde estivemos a fazer os exercícios ou na tabela primeiro? É no sítio onde se fizeram os exercícios. Só um bocadinho que a Anabela está aqui a dizer, eu não ouço duas pessoas ao mesmo tempo. Diga, Paulina. Desculpe, é onde estivemos aqui a fazer os exercícios, é que vamos gravar nesse arquivo. Sim, portanto, aqui no output do SPSS, se quiserem gravar o output, têm que fazer arquivo, salvar como, etc, etc. Não é? Chamar de exercícios da sessão 2, não, depois é uma confusão, não conseguem Pois, pode chamar como quiser, mas é bom que sejam exercícios da sessão 2. Portanto, arquivo, salvar como, e dão-lhe um nome e salvam onde vocês quiserem, não é? A base de dados não precisam de salvar porque ela está no compêndio, não é? Era essa a minha dúvida, se era na base de dados que gravava, se era aqui onde fizemos os exercícios. Já estou a entender então. Pois, o compêndio tem lá a base de dados e tem o fecheiro em Word virgem. Se vocês fizeram agora escrita em cima desse fecheiro, podem salvar e guardar, não é? Sim. Sim. Porque ele, ao salvar automaticamente, põe estes dados todos, não é? Exatamente, sim. Basta salvar todos os dados e ele... Sim, basta salvar o output e fica com os dados todos gravados. Tem é que gravar no seu disco, numa pen, não é? Muito bem. Parece que chegamos ao fim desta sessão. Temos então a próxima no dia 29 de fevereiro, ainda falta um bocado. Até lá seria talvez útil que fossem lendo os fecheiros com as instruções, não é? Nomeadamente a primeira e segunda sessão, para poderem consolidar estas partes. E se quiserem avançar, os fecheiros estão mais ou menos organizados numa função muito didática e, portanto, podem autoaprender, não é? Muito bem, gosto em ver-vos outra vez. Obrigada. Qualquer dúvida, digam. Sim? Ok, obrigada, professor João. Para todas. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigada. A Anabela também está a mandar beijinhos. Adeusinho. Para ti também. Só fazia eco. Aproveita, passei em Lisboa, Anabela. Olha, é para a tua companhia que não vieste ter comigo. Beijinho. Ok. Vou partilhar, vou interromper. Interromper. Não consigo sair hoje. Eu também não estou a sair. Está aqui embaixo, doutor. Aqui embaixo. Olha, saí da reunião. Pronto.
A família toda a rir-se. Onde é que eu tenho o 6? A rir-se para mim e a dizer que são horas. Agora sou eu que não estou a sair. Está aqui. Ok. Em baixo. Aqui assim.